e parabenizar a mocidade da área 1, o MAD área 1, por esta festa para a glória do nome do Senhor. E também a toda a congregação Jerusalém, pelo bonito templo, não é? Os irmãos estão retornando, como já foi falado, e nós podemos sentir aqui este clima de alegria, de felicidade que os irmãos também estão sentindo por estar concluindo essa etapa e estar aqui glorificando o nome do Senhor. Louvar a Deus pela vida da minha família, missionária Esther e Francisco Neto, Abidã Israel. Que Deus continue abençoando. Agradeço por todo o apoio que tem nos dado neste importante ministério. Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus. Quantos acreditam que Deus continua falando através da sua palavra? Glória a Jesus. Deus colocou uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. O ano é 573 a.C., quando Ezequiel teve a última visão relatada nesse texto, neste livro. Ele recebeu ordens para transmitir tudo o que viu e ouviu a Israel. Ele recebeu a missão de passar para o povo. Quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, queridos irmãos, logo nos primeiros capítulos, lá pelo capítulo 8 ao 11, nós vemos o registro da visão que Ezequiel recebeu da partida da glória de Deus. Quando nós lemos a partir do capítulo 40, que foi o texto que eu fiz menção aqui com os irmãos, nós vemos que Ezequiel recebe a revelação, a visão da restauração do templo. Ele passa a descrever a adoração de um Israel restaurado, um retorno da glória de Deus. E aqui, queridos irmãos, nós vemos que Ezequiel, ele apresenta detalhes, porque ele viu, ele foi levado a cada parte do templo, e ele apresenta detalhes de um novo templo, que seria construído em Jerusalém. Ele anuncia que a glória de Deus encheria aquele novo templo. Ele anuncia que os sacrifícios comemorativos seriam oferecidos novamente em seu altar. Ele anuncia que os sacerdotes e levitas voltariam a servir a Deus, que Israel voltaria a celebrar as festas, ou seja, que tudo voltaria ao normal para a glória de Deus, e eles teriam novamente a oportunidade de ver, de contemplar a glória de Deus, de ouvir a voz de Deus falando com eles, e a oportunidade de obedecer a voz de Deus e viver uma vida para a glória do Senhor. No capítulo 47, Ezequiel fala de um rio que sai do templo. O rio começa pequeno e cresce até se tornar profundo. Queridos irmãos, esse rio representa, simboliza a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, que chega em nossas vidas e transforma a nossa vida. Quando nós nos envolvemos com a presença de Deus,
quando nós nos aproximamos da presença de Deus e buscamos nos envolver com a presença do Senhor, Ele vai transformando a nossa vida e nos dando níveis de experiência, níveis mais profundos de experiência com Ele. E nesta noite, eu queria falar para os irmãos de 3 áreas da nossa vida que Deus deseja trabalhar em profundidade. O tema é profundidade. E Deus, queridos irmãos, Ele deseja trabalhar em profundidade todas as áreas da nossa vida. Mas eu quero destacar essas 3. Primeiro, profundidade de visão. Eu não quero fugir do texto que os irmãos nos deram. Então, quando nós olhamos para Ezequiel, ele teve a visão, ele teve uma visão, ele contemplou detalhes do que Deus estava para fazer. E é interessante que ele é levado ao templo, e ele se encanta, inclusive ele descreve com muito detalhe as medidas, tudo. Ele fica encantado com aquilo que Deus estava mostrando para ele. E ele é levado a um nível de visão muito profunda. Mas o que chama a minha atenção é quando chega no versículo 4 do capítulo 44, quando ele diz: olhei e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Ele contempla nesse momento a glória de Deus, a presença de Deus. Até aquele momento, ele estava vendo os detalhes, ele estava vendo a beleza do templo, ele estava vendo com os olhos, vamos dizer, com os olhos naturais. Mas chega o momento que ele contempla a glória de Deus, a presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E naquele momento ele não resiste, ele cai de joelhos na presença do Senhor, ele se prostra na presença do Senhor, ele adora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Amados irmãos, todos nós podemos ficar encantados, admirados, como nós estamos hoje com a beleza do templo, com cada detalhe. Nós podemos ficar admirados com a maneira como Deus conduz esta obra através dos seus líderes, como a gente às vezes fica admirado da quantidade de pessoas que se reúnem no templo, o templo fica lotado. Mas, queridos irmãos, não tem nada que se compara quando nós estamos no templo e contemplamos a glória de Deus, a presença de Deus. Quando os nossos olhos passam a ver além do natural, quando a gente começa a ter uma visão profunda daquilo que Deus quer para a nossa vida. Queridos jovens, Deus tem um plano, um projeto para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Aleluia! E Ele tem o prazer de direcionar a nossa vida. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não nos sentimos como que sem direção?
É uma decisão importante que tem que tomar. Às vezes, o curso que você precisa decidir cursar, a pessoa com quem você vai casar, e você, às vezes, estar ali como que confuso, sem saber, sem ter uma direção, mas você vem para o templo, aleluia, você vem para a casa de Deus, você vem para a presença de Deus, e quando menos você espera, você começa a ter a direção de Deus, você começa a ter a visão daquilo que Deus tem para a sua vida, de forma que fica tão claro, que você agora não tem mais nenhum temor, você agora vai seguir o curso da sua vida, seguindo a orientação do Espírito Santo, e Deus abençoa, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, profundidade de visão. O templo representa a presença de Deus, onde a glória do Senhor está, de onde jorra o rio, que transforma as nossas vidas, a presença de Deus. E se nós quisermos que nossa vida tenha profundidade, precisamos entender que tudo começa nele. E Ele está aqui, no templo, aleluia, Ele está entre nós, aleluia, e nós precisamos ter comunhão com Ele, intimidade com Ele, é nele que nós recebemos direção, é dele que vem a visão, e Ele tem o prazer de dar a visão, a direção para os seus servos, para as suas servas. Queridos irmãos, nós temos o exemplo de alguns servos do Senhor na Bíblia, que tiveram essa profundidade de visão. É possível que você já tenha lembrado aí do profeta Isaías. A palavra de Deus, Isaías capítulo 6, descreve uma visão profunda que Isaías teve. E ele viu quem? Ele viu quem? Ele viu o Senhor. Não é isso que diz a palavra? Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele viu seres celestiais, anjos, serafins. Ele teve, queridos irmãos, uma experiência que marcou a sua vida. A partir daquele momento, o profeta não foi mais a mesma pessoa. Ele viu Deus. E quando ele viu Deus, ele contemplou também as suas fragilidades, as suas falhas, os seus pecados. E ele tem essa experiência com Deus, de forma que ele se dispõe a fazer a vontade de Deus. Quem tem profundidade de visão, que começa a ver as coisas de Deus, que Deus tem para a sua vida, sempre vai se colocar à disposição para obedecer o chamado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas eu quero passar para o segundo ponto, profundidade de audição. Ouvir a voz de Deus. Porque, queridos irmãos, tem pessoas que estão na igreja, eles sabem a direção que Deus tem para a sua vida, ele já teve a visão, mas ele precisa ouvir a voz de Deus. Está precisando como que de um renovo. Está precisando como que de um balançar da figueira, para que ele possa ouvir a voz de Deus em alto e bom som. Aleluia.
E Deus está falando nesta noite com alguém aqui. Aleluia. Aleluia. No capítulo 43, Ezequiel declara: eu vi a glória de Deus, do Deus de Israel, que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas. Olha só. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. O profeta Ezequiel, queridos irmãos, ouviu a voz do Senhor, e esse foi o seu testemunho acerca da voz do Senhor. Era a voz como a voz de muitas águas. Era uma voz clara, uma voz audível. No livro do Apocalipse, capítulo 19, nós temos uma declaração bíblica que fala exatamente sobre a voz do Senhor, que é a voz como o som de muitas águas. E eu convido você a refletir comigo. Quanto mais perto a gente chega de uma cachoeira ou de um lugar que tem muitas águas, o movimento de muitas águas, menos você vai conseguir ouvir as outras coisas que estão por perto. Quanto mais perto você chega, o barulho da cachoeira vai aumentando e você vai deixando de ouvir as outras coisas. Assim também é a voz do Senhor. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, menos conseguiremos ouvir as outras vozes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, para termos profundidade de audição, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar dispostos a calar todas as vozes. Quem sabe a voz do medo, quem sabe a voz da incredulidade, a voz do inimigo, que Deus está querendo falar e o inimigo está usando uma pessoa, alguém para falar o contrário. A nossa própria voz, às vezes, Deus está relutando conosco que nós estamos ouvindo somente a voz do nosso coração. Nós precisamos ter bastante cuidado. Para ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar dispostos a calar todas as vozes. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos desafiados pela palavra de Deus a nos aproximar de Deus de tal forma que a voz dele tenha primazia na nossa vida, em nosso coração, e nos impulsione a obedecê-lo. Aleluia. Deus quer falar conosco. Deus quer agir nas nossas vidas. E muitas vezes a gente, no corre do dia a dia, a gente não tira um tempo para ouvir a voz de Deus. E esse tempo, ele pode ser até mesmo no exercício das suas atividades, mas quando você se liga com Deus, que você começa a falar com o Senhor, Deus tem o prazer de falar com você. Para ouvir a voz de Deus, nós precisamos nos colocar no lugar onde possamos ouvir a sua voz. Esse lugar pode ser aqui no templo, é um lugar apropriado, é um lugar para isso, onde Deus fala através da sua palavra. Mas esse lugar pode ser também na sua casa, no seu trabalho, é andando, é viajando, é na faculdade. Deus pode estar falando com você. Louvado seja o nome do Senhor. E a voz dele precisa ter primazia no nosso coração, para que nós
queridos irmãos, possamos obedecer. Nós temos aqui 2 pontos: profundidade de visão. Nós precisamos ver além do que os nossos olhos naturais estão contemplando. Nós precisamos voltar para casa com uma visão da glória de Deus, da presença de Deus. Eu vi a glória de Deus, Deus me deu direção. Eu estava com dúvida nisso, mas o Senhor, através da sua palavra, Ele me deu a visão, a direção correta. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e deixar que a voz de Deus tenha primazia sobre todas as outras vozes que possam chegar no nosso ouvido, no nosso coração. Aleluia! E Deus está falando conosco. São 2 ações que são diretamente de Deus. Visão, quem dá é Deus. Audição, quem fala é Deus conosco. Agora, queridos, no 3º ponto eu quero falar de profundidade de ação. Agora vamos para o capítulo 47. No capítulo 47, Ezequiel fala de um rio que sai do templo. O rio começa pequeno e cresce até se tornar profundo. Toda essa experiência, queridos, e visão profética só foram possíveis porque Ezequiel imediatamente obedeceu. Ezequiel recebeu uma convocação e ele imediatamente se colocou à disposição e foi seguindo a direção de Deus. O que o anjo falava, ele estava fazendo, e ele foi seguindo, e ele foi fazendo. Quando foi para passar nas águas, ele entrou nas águas. Cada estágio ele passou, ele percorreu por cada estágio. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos com Ezequiel que nós temos que caminhar e temos que seguir cada etapa da vida cristã. A caminhada cristã, ela não é fácil, mas nós precisamos persistir, nós precisamos perseverar, precisamos passar por todos os estágios, precisamos nos aprofundar. É o que a Bíblia diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Se Ezequiel tivesse hesitado, duvidado ou adiado, não teria mergulhado no rio, não teria chegado a uma profundidade, a uma dimensão profunda da glória de Deus, da presença de Deus, e não teria visto o que Deus estava preparando para aquele povo. Aleluia! Deus quer nos levar a níveis de profundidade, até mergulharmos no seu rio. É Ele que dá a visão, Ele fala de forma clara, mas Ele espera de nós obediência, disposição. Aleluia! Quem está disposto a receber a direção de Deus, a visão de Deus, a ouvir a voz de Deus e obedecer esta voz. Nós aprendemos aqui, queridos irmãos, que a obediência é o caminho que nos leva à profundidade. Guarde isso, queridos jovens. A obediência é o caminho que nos leva à profundidade. Profundidade, aqui, queridos irmãos, é algo que a gente adquire no dia a dia, andando na presença do Senhor, dando um passo de cada vez. É isso, é assim que nós vamos nos aprofundando na presença do Senhor. É o seu tempo de oração diário,
é alimentar-se da palavra de Deus diariamente, é servir a Deus no templo, congregar, seu tempo íntimo e secreto com Deus. É assim que nós vamos alcançando a profundidade. São as coisas simples, são as coisas básicas da vida cristã que a gente faz dia após dia, que nós vamos adquirindo níveis de profundidade, até mergulharmos no rio de Deus, da presença de Deus, e recebermos dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, renovo, aleluia, recebermos oportunidade para trabalhar na obra do Senhor. Mas nós precisamos seguir esses passos. Foi assim que o profeta Ezequiel fez. E uma coisa importante nós não podemos confundir simplicidade com superficialidade. Muitos desprezam o simples, o básico. É um trabalho comum, é uma campanha de oração que está acontecendo, vai pouca gente. Muitos desprezam o simples, por considerá-lo superficial. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus foi a pessoa mais simples e mais profunda que já existiu. Aleluia, nós aprendemos com o nosso mestre. Aleluia, ele disse: aprendei de mim, aprenda de mim. Que nós possamos aprender com Jesus. Um passo de cada vez vai nos levar à profundidade e ao extraordinário de Deus. Fique de pé, meus irmãos. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Querida igreja, meu desejo é que Deus continue